Fala, gente, belezinha? Espero que sim. Lembra do vídeo que a gente está fazendo desde o começo do ano, acompanhando essa trajetória do Bitcoin esse ano? Porque tinha um monte de canal especialista falando que esse ano, né, o Bitcoin ia explodir para cima e todo mundo ia ficar tão rico que nunca mais ia precisar trabalhar. O que será que aconteceu? Vocês lembram disso? Não lembra? Então, eu trouxe o vídeo aqui de 6 meses atrás, gente. Olha aí, ó, né? 6 meses atrás, e eu falando exatamente isso, né? Que eu estava, inclusive, além de fazer a análise técnica, falando que, olha, essa região aqui é uma região onde o preço poderia segurar nessas regiões aqui em cima, né? E aí eu, inclusive, utilizei uma fórmula matemática chamada fator de redução, né? Que ele mostrava que, olha, nos primeiros anos o Bitcoin cresceu 52.000%, é muita coisa. Depois ele cresceu mais 13.500%, também é muita coisa, né? E depois ele cresceu mais 2.140%, que também é muita coisa. Só que se a gente parar para perceber aqui o padrão, se a gente analisar de fora, vamos lá. Pô, de 52 mil para 2.100 é muita diferença. Fala a verdade, gente, é muita diferença, é muito discrepante. Então, por mais que ele continue subindo, né, o quanto ele sobe, essa elasticidade de evolução vai enxugando, vai diminuindo. Então, usando esse fator de redução, né, a gente consegue fazer um cálculo matemático que é paralelo, não tem nada a ver com a análise técnica que eu faço aqui. Eu só achei legal porque, como eu inclusive falo nesse vídeo de 6 meses atrás, a gente tem que tomar cuidado porque a matemática ela é exata, ela não é sincera, né? Mas a análise técnica estava falando que, olha, gente, vocês tomam cuidado, porque essa região de topo aqui, ó, essa máxima histórica dele, com 2 toques aqui, né, e demonstrando essa fraqueza em continuar subindo, tá? Isso daí pode demonstrar muita fraqueza para continuar subindo. Então, cuidado, né? Alguma coisa pode estar estranha aí. E aí, gente, eu vou até tocar o vídeo aqui, ó. Continua caindo, tá? Por mais que suba. Aí, olha só que 444% que ele poderia subir, respeitando esse fator de redução, né? De 52, 13 mil, 2 mil, o próximo deveria ser, matematicamente falando, 444. E aí, quando a gente vai medir onde dá esse 444, onde vocês acham que bate? A máxima que ele deveria subir. Vou pegar a régua daqui de baixo e vou puxando a régua até bater 444, subindo até... Sabe aonde vai parar? Isso achei legal. Peguei aqui de baixo e vou subir até bater 444% para saber onde é a máxima que ele deveria chegar. Pra caramba, cara. De novo, ó, batendo a régua aqui e catapindas. Olha lá, 180, 295, 340, 427, opa, 463, 451, 427. Tá vendo? Tá muito difícil, cara, é muito sensível. Eu vou usar aqui, ó, 439, vai, 439. Tá bom aí, Bruninho, tá bom. 439, parou exatamente aqui, ó. Pronto. Vocês viram, né, que eu marquei, opa, até voltar um pouquinho. Aqui, ó. Marquei exatamente aqui, ó. Tá aqui. Seria exatamente aqui, ó. Muito próximo de onde ele estaria. E onde vocês acham que ele parou e começou, inclusive... Olha lá. Olha onde ele parou. Olha onde parou. E já tem meses que ele está, inclusive, dando condições para ter mais condição de cair do que continuar subindo. Tá? Então eu vou colocar no gráfico semanal para mostrar para vocês que, inclusive, quando eu estava conversando com um aluno, né, esses dias atrás aí, olha aí, ó. Eu mostrei que, inclusive... Esse tipo de situação aqui, ó, esse cara aqui, tá? Ele me daria a condição de começar um movimento para baixo, né? Para buscar movimentos para baixo, né? Aí eu passei aqui, ó, 1, 2, 3 semanas, né, de calorzinho, falei, será que eu vou errar e tomaria um prejuízo aqui? E ele voltou para baixo. Então, assim, falando bem mais ou menos aqui, vou até desenhar aqui ó, na tela, só para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, literalmente falando, esse cara aqui, ó, para mim, ele é um sinal de venda, né? Então eu venderia perdendo a mínima desse cara aqui, o meu stop, o prejuízo estaria aqui em cima, e onde eu buscaria alvo? Eu ia acompanhar essa linha laranja, conforme ela vai subindo, eu vou subindo junto com ela, e eu espero que o preço tenha força para chegar até ela. Qual que é o problema disso então, Bruno? O problema, meus amigos, aliás, é que quem quis investir em Bitcoin desde março, se não está no 0 a 0, está levemente negativo ou bem negativo, dependendo de onde entrou, tá? E o que isso significa? Que para onde eu estou buscando ele, tá? Ele ainda pode desvalorizar mais 26% em poucos dias. Tá? Pode demorar, pode não demorar, mas ele pode sim dar um sprint, ou seja, dar uma corrida mais forte para baixo, para chegar próximo aqui à região de quanto eu estou falando aqui. Ele pode inclusive chegar, por enquanto, na região perto de 39 a 40 mil dólares. Ele chegou a bater 74 e agora, nos próximos dias, próximas semanas, eu não tenho como saber quando isso vai acontecer, mas... O desenrolar da coisa aqui está falando que pelo menos até os 39, 40 agora, falando agora, hoje, é um preço razoável. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Se a gente pegar da máxima até onde ele está agora, a gente está falando de uma desvalorização de 46%. Isso é muita coisa. Mas ainda assim, significa que é o fim do Bitcoin? Porque, gente, eu não separei aqui, mas
Ontem, o que eu vi de notícia radical falando que, não, agora acabou. Agora até o pessoal mais otimista tá falando que é o fim. Ô, gente, pelo amor de Deus, cara. A galera troca de camisa mais do que sei lá o quê, hein, pô. Troca de lado mais do que sei lá o quê. Gente, calma. Aliás, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu até gosto e prefiro que o Bitcoin dê uma queda aqui para baixo, chegue aqui próximo. Deixa eu me diminuir um pouco aqui, ó. Né? Eu até prefiro que, se ele quiser mesmo, se ele ficar à vontadezinha, ô amigão, pode chegar aqui, ó, perto dos 16, dos 15 mil, 18, fica à vontade. Sabe por quê? Porque numa dessa daí, ele vai começar a dar uma ideia pra gente de que esse movimento absurdo dele, descontrolado, chegou ao fim. E agora ele passa a se comportar um pouco mais parecido com papéis comuns de bolsa qualquer. Ou seja, é como se fosse uma besta que foi domada. Não sei se vocês estão entendendo. Isso aqui é uma coisa minha, tá? É um achismo meu. Mas por quê? A gente começa a ver que o Bitcoin, ele começa a ter as suas limitações, que ele não é esse carnaval, esse oba-oba que todo mundo sempre pregou. Não, ele teve o boom, ele teve a explosão dele, a hipervalorização, mas que chegou no limite e que agora ele pode sim continuar evoluindo, mas de forma comum, saudável, controlada e sem ser uma coisa extraordinária. Apesar de que ainda assim, né, 300, 400% de valorização é um negócio que impressiona realmente, né? Se a gente for comparar com papéis mais comuns, mais simples, então ainda assim seria legal. Mas aí a gente analisando isso, sabe? Sem analisar com o coração, sem aquela coisa de torcida ou de fanático, analisando ele como ele está agora, ele passaria a ser o quê? Apenas uma criptomoeda em que ela, respeitando, né, o quanto ela pode correr para cima ou para baixo, o jeito que ela é violenta, ainda assim, dentro do universo dela, ela passa a ser, como eu disse, um monstro que foi domado. Então eu acho que até para a saúde dela, levando em consideração que a gente está tendo essa nova fase, né, que eu só não entrei agora com os dois pés nisso aqui, tô comprando, tô vendendo, tô operando todo dia Bitcoin, por quê? Porque tá um inferno tão grande com a política em cima dessa criptomoeda, tá, que eu acho que tanta coisa vai mudar ainda, gente, que eu tô tranquilo. Sabe por quê? Porque eu não quero me dedicar tanto tempo estudando isso, sendo que amanhã, literalmente amanhã, lembrando que hoje é dia 6/9, agora é 17h05 da tarde, finzinho de sexta-feira. Enfim, eu não vou me dedicar tanto agora, sendo que amanhã pode mudar tudo. Tudo assim, eu tô dizendo em o país que você tá, operar Bitcoin e a Receita Federal do país que você reside, tá? É nesse ponto que eu tô falando. A criptomoeda, gente, para acabar, esquece. Não vai dar não. Pelo menos pelas próximas centenas de anos aí, não vai não. Não vai. E como eu disse para vocês, eu sempre achei, né, eu tenho no vídeo aqui, eu falo também, né, que eu achava o maior esquema de pirâmide do mundo, etc e tal, porque eu não entendia muito, pois bem, e aí eu fui pesquisando, e não é bem assim, tá? É uma moeda muito forte, é uma moeda que ainda assim, cara, pelos altos e baixos, ela tá brigando na sua região de máximas históricas, depois de pandemia, depois de tudo isso que está acontecendo, com o banco fechando, com a crise lá na China, com mais de 60, 80 bancos fechando lá por causa da bolha imobiliária que desencadeou um efeito cascata dominó absurdo, que ainda podemos sofrer impactos aqui no nosso país. Gente, é um apocalipse gigantesco que está para acontecer aí no mercado. Vamos ver como vai desenrolar. E o Bitcoin está aí. Firme e forte. Mas caiu muito. Mas olha a história dele, olha o quanto ele subiu, cara. Olha onde ele está sofrendo. Ele está sofrendo na máxima. Né, ele está sofrendo ali com a saúde dele na melhor ali. Ele está indo, ele só está se mexendo, deixa ele. Né, ele só está andando para baixo e para cima, como todo papel e qualquer papel vai fazer. Lembrando que, na questão de confiabilidade dele, gente, aí eu não vou perder aqui não, que eu já falei sobre isso em outro vídeo, tá? Num vídeo só sobre isso, do porquê eu mudei muito a minha ideia sobre criptomoeda, né? Eu realmente fui atrás para aprender. E aí é isso aí, eu parei de replicar um monte de coisa que eu vejo um monte de gente falando, mas fala porque fala, né? E aí quando eu fui parar de repetir e tentar formar a opinião, eu caí do cavalo e assumo mais uma vez que eu tenho uma ideia diferente do Bitcoin, tá? Assumo mesmo. Então é isso, gente, né? Muito cuidado ainda com essas centenas de promessas que estão aparecendo por aí, né? Apesar que eu acho que agora, né, como a coisa está muito gritante, está muito visível, né? Até quem não conhece está vendo que ele não está conseguindo continuar aquela subida maravilhosa dele, inclusive está querendo parar e começar a ir para baixo. Vai ficar difícil sustentar um pouco agora essa narrativa. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, forte abraço. Mais um vídeo para vocês aí falando sobre esse mundo absurdo aí da criptomoeda. E lembrando que a gente vai continuar acompanhando aí esse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos movimentos aí dessa criptomoeda, beleza? Gente, muito obrigado, valeu, esse é o acompanhamento aí, mais um episódio sobre a nossa saga de o que vai acontecer com o Bitcoin. E é isso aí, muito obrigado, valeu, forte abraço e até!